Boa noite. Então, saudar a mesa aqui, agora com a presença de Heloísa Prazeres. E a todos, uma boa noite. Viverá no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Cora Lima. A Academia de Letras de Itabuna se encontra em completa felicidade ao receber a escritora Heloísa Prazeres para compor o nosso seleto grupo de escritoras da nossa academia. A Alita tem desenvolvido excelentes projetos, como noite de autógrafo, lançamento do primeiro concurso literário, roda de leitura, lançamento do hino da Alita, parceria com a FIC, tivemos sarau, participando de feiras literárias, uma atividade sobre a outra, sempre valorizando a literatura. Desta forma, damos o devido valor à fomentação da literatura em nossa região. A professora Heloísa Prata e Prazeres, que tem se dedicado à literatura e que ganhou diversos prêmios em suas produções literárias, uma mulher forte, que busca em suas poesias demonstrar sentimentos fraternos, percepções sociais, valorização da arte e da liberdade artística. Percorrendo entre letras e sentimentos, tem ganho notoriedade como poeta e ensaísta, tornando-se imortal pela Academia de Letras da Bahia, onde ocupa a cadeira 26. Com a chegada da confreira Heloísa Prazeres na Alita, sabemos que vamos ganhar mais uma mulher, poeta e escritora, dedicada a promover os principais objetivos da nossa academia, que é valorizar a leitura, a escrita e interagir com a nossa sociedade através da arte e da literatura. A Alita, em mais de uma década, tem focado cada dia mais em promover e ressignificar o papel social do autor, em valorizar a história e a poesia social. A confreira Heloísa, em uma de suas falas, já disse: a escrita me completa e traduz anseios de comunicação subjetiva e intelectual. A sua escrita, confreira, nos dá uma sensação de que devemos refletir sobre os nossos sonhos e buscar a plenitude no forte desejo da fé. Venha participar conosco desta Casa de Adonias Filho. Como diz o nosso querido Ciro, a Alita é uma entidade que valoriza a língua portuguesa. E você, como professora e como escritora, trará muito valor para a nossa academia. Seja bem-vindo. Eu convido a nossa nova confreira para a assinatura do livro de posse.
querida Joyce Brasil, seja bem-vinda à Academia de Letras de Itabuna. Tenho certeza que a nossa instituição será enriquecida com a presença do seu nome. E chegado o momento agora do nosso juramento. Me convido para vir ao microfone fazer o juramento. Prometo promover, quanto a mim couber, o engrandecimento da Academia de Letras de Itabuna, ALITA. Trabalhar pela literatura e pela arte da região sul da Bahia e cumprir fielmente seus estatutos e o regimento interno. Aos senhores e às senhoras que estão presentes. Destaco esses versos do enorme poeta Francisco Carvalho. Homem e mulher não são de pedra, nem de areia. Homem e mulher são os que moram no que semeia. Associam-se os versos citados ao percurso realizado pela conterrânea Heloísa Prata e Prazeres, fazendo lembrar quando ainda era uma sementinha das letras, até se tornar árvore frondosa com frutos reluzentes. Ela retorna agora, como boa filha, à sua morada primeira, procedente do universo do ensino mesclado com as letras, despontando no que semeou e colheu por toda a sua trajetória de vida. A Academia de Letras de Itabuna sabe hoje o quanto se engrandece com a chegada às suas hostes dessa conterrânea com biografia rica, que acaba de ser empossada na cadeira 14, antes ocupada pela confreira Sônia Carvalho de Almeida Maranhão, de saudosa memória. Uma mulher itabunense singular substitui outra mulher itabunense de vida marcante. É bom saber que a cadeira 14 tem como patrona a poeta Valdelice Soares Pinheiro. Que combinação valorosa o tempo nos oferta com essas três mulheres valorosas, nascidas em mesmo chão de outrora ricas plantações de cacau. Filha de Agrícola Santana Prata e Alzira de Oliveira Prata, nossa confreira Heloísa Prata e Prazeres é casada com James Pedra, um festejado criador de gente e vida na arte da fotografia. Heloísa e James são pais de Letícia, Ana e Daniel, avós de João Felipe, Samuel, Olívia, Pedro e Leonardo. Ela é irmã do poeta Renato Prata, também membro efetivo da Academia de Letras de Itabuna. Temos assim dois casos de dois irmãos em nossa academia. Ela, Heloísa, com seu irmão, o poeta Renato Prata. Ao meu lado, Silvio Porto e sua irmã, Cione Porto. Nós só nos enriquecemos com a presença desses quatro irmãos. A dor da conterrânea mantém até hoje fortes laços afetivos com suas raízes. Criatura afável, veio ao mundo nesta terra de importantes artistas, desde que os pais, migrantes sergipanos, para aqui se mudaram no apogeu da lavra cacaueira e fixaram residência na antiga Rua da Jaqueira, hoje Avenida Félix Mendonça. Ali, o migrante sergipano, usando a roupagem do sonho e da vontade, buscando criar família com trabalho e dignidade, instalou um estabelecimento comercial
de frente para o Rio Cachoeira. A menina conviveu na infância com a paisagem agradável e humaníssima que emergia do Cachoeira. Naqueles rios, um rio com águas claras, fontes puríssimas, peixe em abundância. Um rio manso no estio, virado bicho de outro mundo, quando descia nervoso nas águas turbulentas da cheia. Um rio com seus habitantes ribeirinhos, de caracteres próprios, que lhe davam vida no visual cheio de cantos e cores. O pescador, o tirador de areia, a lavadeira, o aguadeiro e o canoeiro. De lá, de uma das margens de seu querido rio, a menina avistava o entorno da Mata Atlântica, que despontava do verde milenar, bem longe, com a serra do Macuco apontando para o azul dos céus sem fim. Em Itabuna, fez o curso primário no colégio da professora Alzira Paim, uma mulher que contribuiu na pequena cidade, ainda tropeçando nas pernas, para o crescimento do fluxo escolar em seus primeiros passos. Como dessa maneira, também procederam as professoras Lúcia Oliveira, Noriage, Dora Brandão e o professor Chalup. A adolescente transferiu-se para Salvador, onde cursou o ginasial no Colégio Severino Vieira e o clássico no Colégio da Bahia Central. Aprovada no vestibular de letras, graduou-se em línguas vernáculas, com inglês, pelo Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Seu currículo é vasto e rico na estrada do saber. Licenciada em Letras pela Universidade Federal da Bahia, 1969. Bacharela em Letras pela Universidade Federal da Bahia, 1972. Mestra em Teoria da Literatura pela Universidade Federal da Bahia, 1980. Doutora em Literaturas Românicas pela Universidade de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos da América, 1986. Vê-se assim, sem esforço, numa síntese de seu percurso nas letras, que possui larga experiência neste campo do conhecimento humano, atuando com ênfase nos seguintes temas: poesia portuguesa, poesia brasileira, poesia moderna, literatura latino-americana e literatura norte-americana. Seu desempenho na área do ensino universitário e execução de projetos culturais é esplêndido. Ressalte que criou e organizou o Núcleo de Referência Cultural da Fundação Cultural da Bahia. Ela pertence à Academia de Letras da Bahia, como aqui já foi dito. Tradutora, autora de 4 livros de poesia e 2 de ensaio. Sobre um de seus livros de poesia, Casa Onde Habitamos, em ensaio que incluiu no meu livro Prosa e Poesia do Sul da Bahia, nós dissemos o seguinte: nos 82 poemas que compõem essa casa, tecida com o lavor do sono, um ritmo que conduz a ideia através de versos bem construídos para o preenchimento dos vazios do mundo. Assim, nos domínios onde a atribuição a um autor consiste na boa literatura, mesclada com instrumental crítico suficiente, o emprego de linguagem eficaz deixa-nos ver que aqui estamos diante de uma construção poética segura, de signo adornado pelo som na cadência musical própria do poema, que diz de emoções chegando da memória ou da razão,
como se fossem sensações que na imagem iluminam o ser. Numa lírica moderna, ressoa o uso do vocábulo estrangeiro, a boa referência a poetas e escritores, de predileção pessoal, mas em especial o tempo que, na alma, enlaçando afetos e afinidades, busca outro tempo, marcado através de experiência, revelações tantas perante a existência. Aos seus predicados de natureza intelectual, ajudem-se os hábitos da criatura prestimosa, como apanágios de seu caráter, a leveza, a sinceridade, a simplicidade, a solidariedade e a gratidão. Com ela, se aprende que a vida tem sentido se marcada com o entendimento e o saber que inaugura momentos positivos, advindos do diálogo constante entre os seres e as coisas. A vida reveste-se de esperança e se propaga com afeto nas circunstâncias e propósitos das relações que circulam com seriedade sob o eleio do difícil gesto do viver. Consta, ao que me informaram, do evento de hoje, uma leitura de poemas de Heloísa Prata e Brasil. Peço permissão para me antecipar a essa singela homenagem que eles vão prestar no final, com a leitura de alguns de seus poemas, por alguns de nossos confrades e confreiras. Quero ler alguns poemas de nossa lavra, os quais também servem como homenagem que presto à estimada confreira Heloísa Prata e Brasil. Com todos os sons de minha alma lírica, vou ler esses poemas. Soneto das nuvens. Lá, na balaustrada, olhava as nuvens. Acima do rio, carregando gente e diversas coisas. Antes que a noite chegasse, ofereciam viagens. Mostravam castelos, cada gigante, um velho barbudo em pé no tapete. De calção, peito nu, lá no pátio, ficava vendo no azul do céu. Com ela, como elas, que voltavam, voltaria para brincar com os amigos de infância, quando já fosse um homem, só havia um jeito de regressar ao passado. Rindo, a mãe disse, sonhando acordado, um homem como o menino começando. Soneto da infância minha. Os quintais frutíferos. Houve afoito amanhecer, de galho em galho, rosto de suor molhado, deixando as tardes que inventavam mentiras de verdade, inúteis, mas importantes. Lonjuras alcançavam as puras aventuras, bebidas no nascedouro da vida, com gosto de fruta amadurecida. Tomava banho na lua de prata, na rua onde dorme agora, quieta a minha turma. A vida não pertence meu pássaro, infância minha. Não desce ponto final nas vagas amorosas, onde corri nas horas primorosas. Águas do rio Cachoeira, descendo em adeus, entre sonho e lágrima, que emerge do coração, sem fontes puríssimas. Nas águas sem escamas, já no há o ribeirinho, com o vento de manhã doce. Vômitos e excrementos, no funeral das águas,
eliminaram a paisagem clara. Houve a expressão livre do sol lavando as faces. A vida se desvendava com a magia das cores. Viver era a aventura desenhada pelas mãos de quem tudo nos dava, sem querer nada de volta. Sem mergulhos agora, competente abundância, espumas se escondem, tingidas de vergonha. De que serves, enfermo, sem brilho nas escamas, sem teus cachos de água, que sempre inventavas? Com Freira, Heloísa, Prata e Prazeres. A poeta Cecília Meirelles, contemplando a sucessão dos seres humanos no discurso do tempo, assim nos fala. E atrás deles, filhos, netos, seguindo os antepassados, vêm deixar sua vida caindo nos mesmos laços. A cadeira 22 estava vacante durante bom período. Esperava por alguém de seu tipo intelectual, de alma cativante, de pensamento reflexivo e sensitivo, que ele ilumina a parte obscura da matéria. Há tempos, ela vos pertence de fato. Sua antiga ocupante, a magistrada e juíza de direito Sônia Maron, lá na sua nova morada, erguida em outras dimensões cósmicas, certamente está dizendo que não há outra mulher que dignifica mais a cadeira 22 neste segundo momento do que a competente pedagoga e talentosa escritora. A confreira Sônia Marão certamente está sorrindo de alegria nessa noite festiva com a feliz escolha da Academia de Letras de Itabuna. Ilustre governante, todos nós, membros da Academia de Letras de Itabuna, que gostamos de chamar com carinho de alitanos uns aos outros, uníssonos em uma só corrente de abraço afetivo, estávamos esperando a vossa chegada. Como expectantes de esperança, aguardávamos para vos aplaudir com a beleza que se entreabre na aparição da flor. E mais, com o encanto mágico do vento, que é chegada ameno para se fixar na memória como sonho. Professora, doutora, escritora, poeta Heloísa Prata e Prazeres, grapiúna nessa linda floração das letras, nesta cadeira que vos pertence agora de direito, e ao mesmo tempo na sua realidade existencial, sentai-vos. E porque sois também humanitana, estimada por vossos pares, ficai vós à vontade, com a permanência do vosso brilho. Obrigado. Agradeço a honra e o privilégio dessa indicação de titularidade ao ilustríssimo senhor presidente de honra desta instituição, insigne escritor, amigo, Dr. Círio de Matos, e aos apoios confiantes das confreiras e confrades que lhe apoiaram. Encontro feliz entre vocês, mestres e mestras, cabe-me também saudar
aos que me prestigiam nesta noite festiva, se somos o tempo que nos resta, encontro-me em circunstancial completude. E esse consciente gesto de nobreza e de significação me apresento presencialmente após tão prolongado período de privação social em face da pandemia que ainda nos impacta. Almejo que possa contribuir com ações literárias e culturais implementadas pelo ilustre corpo colegiado e acadêmico da ABITA. E já antes estive em reunião deste honorável sodaliço, quando com emoção assisti ao seu nascimento em 2011, na solenidade que empossou membros fundadores, entre os quais o poeta itabunense Renato de Oliveira Prata, meu irmão. A Academia de Letras demonstra lealdade à sua missão de promover a literatura, a riqueza e o dinamismo da língua portuguesa, com o espírito que defendo e honro e ao qual me associo, o abraço das letras, líderes ampleto, conforme insígnia inscrita no seu símbolo. Inicio pedindo passagem às 9 musas do Olimpo, ao padroeiro da cidade de São José, às forças espirituais responsáveis por portas e portais, que acolham este gesto de gratidão, deferência e admiração, que devoto às vozes que me antecederam, na expectativa de que a homenagem que, em memória das duas ilustres escritoras conterrâneas, seja merecedora. Começo com a patrona, escritora e pensadora grapiúna, referência inspiradora da cadeira número 14, que ora ocupa, Valdelice Soares Pinheiro. Cito-lhe a voz, para que nos conectemos com a sua emoção. Eu sou artista, este ser que não precisa se comprometer com nada, porque ele próprio, por si, já é o olho mágico que descobre o presente, que recria o objeto e o fato para o ângulo maior da história. Valdelice Soares Pinheiro nasceu em Itabuna em janeiro de 1929, formou-se no magistério mais tarde, licenciada em filosofia, titulada nos estudos superiores. Valdelice Soares Pinheiro se engaja como uma das fundadoras da Faculdade de Filosofia de Itabuna, tendo sido também sua diretora. Mais do que paradigmática, sua obra contribui para a diversidade que caracteriza o mundo sul-baiano. Valdelice Pinheiro, nos seus textos poéticos, poemas, prosa, filosofia e nos autorreflexivos, bem como na sua expressão visual, nos seus desenhos, rascunhos, fotografia, opta por caminhos que não acolhem interpretações simplistas, adotando a complexidade do pensamento crítico. São algumas de suas obras: De Dentro de Mim, de 1961, Pacto, 1977, e aqueles estabelecidos pela confreira, professora e pesquisadora, doutora Tita Simões, Restauração, de 2000, e Poesia, de 2002. Valdelice Soares Pinheiro faleceu em Itabuna em agosto de 1993. Com peculiar emoção, ocupo-me a seguir da biobibliografia de homenagem e preto de gratidão à minha ilustre antecessora, titular da cadeira número 14, Sônia Carvalho de Almeida Maranhão. A magistrada nasceu em Itajuípe, viveu em Itabuna, percorreu caminhos do saber nas áreas jurídica, acadêmica e literária. Mestre em Direito Penal pela Universidade Federal de Pernambuco, foi uma das fundadoras da Academia de Letras de Itabuna. Confirmada presidente por 2 mandatos, dispensava formalidades, preferia ser chamada pelo primeiro nome, sem títulos que a afastassem do seu interlocutor, porque queria proximidade e afeto, palavras raras em nossa civilização líquida, descrita pelo teórico polonês Zygmunt Bauman. Ex-aluna do ginásio de Vila Providência, Sônia Marum foi juíza do Tribunal de Justiça da Bahia.
Atuou na cidade de Salvador e Itabuna, na Universidade Estadual de Santa Cruz, na docência do curso de Direito. As suas contribuições para a área jurídica e acadêmica encontram-se na sua dissertação, no Instituto da Legítima Defesa, sua relevância no contexto da dogmática penal. Também lançou Legítima Defesa no Tribunal do Júri e mais alguns títulos, como o Instituto de Legítima Defesa, sua relevância no contexto da dogmática penal em 2003. Sócrates, o Homem e o Mito, a revista jurídica do curso de Direito da UES. E artigos, como colaboradora de sítios eletrônicos, inclusive no sítio da Arita, a saudosa Sônia Maron nos legou textos que comprovam a vontade de participação de todas as instâncias do seu fazer, com voz amigável, lírica, anotou registros pessoais. Cito: aquela amiga que caminhou ao nosso lado para o colégio, dividiu o lanche, posou para retratos em preto e branco na máquina fotográfica Kodak, cantou de mãos dadas as cantigas de roda. Aquela amiga é única. Os seus companheiros lembraram-se com apreço das histórias compartilhadas, e o querido poeta Ciro de Matos dela se despediu com uma elegia, da qual cito o excerto: hora que não tem cura, vez que não tem volta, enquanto a noite chega para soterrar o dia. Sônia Maron faleceu aos 81 anos, deixando um exemplo de excelência e protagonismo feminino. A ave Sônia Carvalho de Almeida Maron, sua memória é uma inspiração para todos nós, que tanto lhe agradecemos e a admiramos. Não cessaremos nunca de explorar, e o fim da nossa exploração será chegar ao ponto de partida e o lugar reconhecer ainda como da primeira vez que o vimos. Estou citando em tradução um textinho de T.S. Eliot, em 4 quartetos, em tradição de Ivan Juquet. Aqui nasci e esta cidade continua a evocar a minha identidade, pessoal e literariamente. Vivo este vínculo espiritual e telúrico, preso à amizade, à raiz, à benignidade da minha herança familiar, conforme registros poéticos que podem ser considerados um mesmo e único livro, pois não se esgotam na biopoética. Ocupo um espaço emocional e geográfico e identifico-me como poeta, ensaísta e professora adjunta aposentada na Universidade Federal da Bahia, titular da cadeira número 26 da Academia de Letras de Itabuna, da Academia Brasileira, não chego lá, da Academia de Letras da Bahia, desculpem. Eu estou aqui mesmo, estou pingada. Se somos o tempo que nos resta, tenho para o meu próprio bem mais de um daqueles sucessivos lugares a que o meu espírito viajante me levou. Concentro, porém, minhas predileções na maleável noção de pátria natal, pois mais sedutoras são as lembranças da terra de origem, tema poetizado por Fernando Pessoa nas composições do seu cancioneiro. Ao recordar o consentimento de manhãs luminosas dos janeiros do final dos anos 50 e 60, faixa temporal, companhia e memória literária para toda a vida, há espaços essenciais que me vêm à lembrança, como o pedaço da costa da Mata Atlântica, experiência que é a minha semente, extensão humana que eu vejo na janela da vida, a casa onde vive a intimidade, o lugar onde sempre fui feliz, como resume a frase latina, ubi bene ibi patria, ou seja, onde se está bem, aí é pátria. A poesia se manifesta em minha vida precisamente por recobrir esta perspectiva existencial, liberdade da arte e virtude do silêncio. Desde que nasci aqui, junto à elevação do Pontalzinho, retorno em estado de percepção absoluta. Navegação em todas as histórias que conheci são pueris réplicas desses mapas essenciais. O cachoeiro em sua realidade visível e de algum modo totalmente compreensível, o que poderia muito bem assemelhar-se à dimensão aventureira da infância. Nesta cidade, pela primeira vez, senti a espécie de contato único com a natureza e a cultura. Muitos anos após, ficcionalmente, em poemas, descobertas,
como quando pela primeira vez sentia comunicação imediata com a natureza, criadora e aniquiladora. Deu à paisagem grapiúna lições de nova sensibilidade. Foi ali mesmo, na solidão sonora do bar da Barra de Itaípe, de Pontal de Neuza de Olivença, onde me apropriei de uma noção de geopoética. De não menor importância é a vocação da literatura que herdei das estantes familiares e o sentimento de fascinação e medo que lhe provocou a primeira visão dos cacauás. Não sem alguma aflição e considerável dose de dúvida, despedi-me desta cidade onde fui recompensada por não poucas experiências e hoje na poesia percebo, não há percepção de obra poética completa, a escrita está sempre a se manifestar. A participação mítica com o mundo natural, os homens, todo o cosmos, constitui o segredo da criação artística e os seus efeitos, segundo a fenomenologia, ou como nos comprovam a obra poética de Ciro de Matos e o universo narrativo de Ananias Filho, dono e senhor dessa casa, a prosa de Jorge Amado, o luxo do universo belmontino Sodígenes Costa, a liberdade de Firmino Alves, o reverdor da recuperação épico-lírica de Floresvaldo Matos. Lembro-me a que homenageio as mestras professora Alzira Praim, a maestrina Zélia Lessa e a minha sensível professora de piano, Lourdes Dantas. Faço essas vivas referências, pois foi assim, com esses elos livrescos e musicais, da minha história particular, que foram decantados e enriquecidos por soldas poderosas, jamais esquecidas. Ressalto a importância de familiares e amigos no caminho de busca literária, tudo impulsionado pelo desejo de ir além das últimas fronteiras, uma vez que a grapiunidade é inclusiva. A linhagem dessa correlação de contingência, já que ele se imperdeia deste mundo rico, que também é devido aos escritores, os quais considero minha própria tradição, no que diz respeito a criadores que me antecederam, poetas clássicos, renascentistas, barrocos, românticos e modernos do cânone ocidental. Lusos, ingleses, franceses, espanhóis, latino-americanos, prosadores nacionais e estrangeiros, uma tradição sincrética e fecunda, da qual deve-se lembrar que o conceito de tradição ou patrimônio literário não pode ser dissociado de sua operação, graças ao cruzamento de hábitos e culturas, arquétipos de magnífica mestiçagem, da qual somos filhos. Junto à presença eterna dos meus avós, pais, tios, irmãos e parentes, que me fizeram sentir o ramo sergipano da família e principalmente o ensinamento pelo exemplo, vitral de memória e de conhecimento que acessam o dom da recapitulação, concepção do mundo, alcance de eixos mais nobres, verdades, sempre no território da poesia. Tudo isso intensifica o caráter mítico quase sagrado que as terras grapiúnas possuem para aquela borda da mata, para a margem do rio Cachoeira, junto ao primordial oceano. Cito o poeta Ciro de Matos, cujo eu lírico nos adverte: bebo tudo no mistério. Ou como anotou José Dantas de Andrade, meu tio e preceptor, quando disse: quando as terras do sul do estado da Bahia começaram a criar fama, atraindo sergipanos, sírios-libaneses, sertanejos, gente de todos os pontos do estado e do país, o Arraial de Tabocas foi um dos preferidos por esses imigrantes. O cacau protagoniza narrativas, possui ressonância merecida pelo tratamento literário que ele insere no espaço das letras brasileiras. A densidade e a qualidade da produção artístico-cultural da região constitui fato incontestável. Representado por grandes romancistas já citados, Jorge Amado, Ananias Filho, dele fazem parte ficcionistas como Jorge Pedalá, Ciro de Matos, Euclides Neto, Hélio Pólvora, Rui do Carmo Póvoas, Marcos Santa Rita, poetas como Sodígenes Costa, Thelmo Padilha, Firmino Rocha, Minelvino Francisco Silva, o poeta Ciro de Matos e Floresvaldo Matos, entre tantos. Encaminho-me para a conclusão e relembro a alegria genuína que relaciona a disposição para o novo,
como vitória do espírito acadêmico que permite a esta Casa de Ananias Filho receber vocações diversas. A Alita está viva no Facebook, no Instagram, na sua página institucional, por iniciativa e talento da confreira Raquel Rocha. Já finalizando, peço licença para referência a um legado familiar, povoado de preceptores do mundo feminino que tem muitos nomes: Georgina, Aurora, Alzira, Amélia, Lourdes, Loralina, Ataíde. Preito em memória de gratidão aos meus pais agrícolas Santana Prata e Aldílio de Oliveira Prata. Afeto e fidelidade aos irmãos Renato de Oliveira Prata e Regina Amélia Prata Vidal. Primas e primos, companheiros de infância, aqui representados pelos Martins de Oliveira, Oliveira Dantas, Oliveira Menezes, e em memória, Rita, Raimunda e Margarida Menezes. Também em memória aos meus mentores afetivos, intelectuais e culturais, a quem dedico não poucos textos: João Martins de Oliveira, José Dantas de Andrade, Chiquinho e Raimundo de Oliveira Cruz, esses últimos filhos do meu avô materno, Luiz Manuel da Cruz. Alcanço por derradeiro o meu porto seguro, que me apoia e acompanha, Letícia, Ana e Daniel, joias geradas de uma vida cinquentenária em comunhão com Jameson. Esposo, companheiro de vida, presença que enriquece com beleza visual todo o meu projeto de escrita. Família nuclear multiplicada que alcança 13 vidas, com genros e noras, com os nossos cinco netos: João Felipe, Samuel, Olívia, Pedro e Leonardo. Vidas vinculadas que abraço como meu patrimônio amoroso. Muito obrigada. Gostaria de convidar também os demais familiares que são Zé Ricardo, Yasmin, Bia, Zezinho. Gratidão pela presença de vocês. Tenho certeza que nossa amiga está em casa. Neste momento eu vou ofertar para a nossa nova acadêmica as 3 edições da revista Curiatã. Teve como editor o escritor Ciro de Matos. Então, por favor, com